Eu tenho certeza que você já deixou de fazer alguma coisa importante e depois se deu mal por isso, ou se arrependeu de não ter feito aquilo no tempo adequado. Isso a gente chama de procrastinação. A procrastinação envolve a decisão de adiar alguma tarefa. E é uma decisão mesmo que ela não seja consciente, você resolveu adiar aquilo naquele momento. Procrastinar envolve a gente colocar uma tarefa que não é prioritária, uma tarefa menos importante, acima de uma tarefa que deveria ser prioridade naquele momento, uma tarefa que é muito importante. Inicialmente gera um conforto, um bem-estar, a gente se alivia de entrar em contato com uma tarefa que a gente não queria, mas com o passar do tempo a gente pode desenvolver sentimentos de culpa, de inadequação e de baixa autoeficácia. Além dos processos psicológicos que estão incluídos aí nesse motivo de procrastinar, a gente também tem o conceito da física. É isso mesmo, a física se aproxima da psicologia por diversas vezes. Esse conceito é o conceito de inércia, que o corpo parado tende a ficar parado. Então, para ele começar a se movimentar, precisa de um certo esforço, precisa de investir energia ali. E nem sempre é fácil pra gente, né? É mais cômodo a gente fazer o que a gente já está fazendo mesmo. Então, para a gente saber o nosso motivo de procrastinar e como lidar com isso, como modificar, a gente tem que compreender nossos processos psicológicos. Tem várias razões que levam a gente a isso. E hoje eu reservei algumas delas que eu acho importantes e que eu vejo acontecer na maior parte do tempo e vou falar um pouquinho delas com vocês. Primeira coisa, a gente tem então a má gestão do tempo. Pessoas que têm dificuldade em gerir esse tempo, que pensam que uma tarefa vai demorar muito mais do que ela realmente demora, ou pessoas também que acham que aquela tarefa vai ser feita rapidamente. Por exemplo, alguém precisa estudar uma matéria e aí a pessoa pensa assim, eu vou demorar 2 horas para estudar essa matéria e eu só tenho 30 minutos agora. E aí a pessoa deixa de estudar esperando o momento certo, que ela vai ter essas 2 horas de tempo, esse momento nunca chega, né? Então ela não estuda aqueles 30 minutos, sendo que era uma matéria que ela estudaria nos 30, ou pelo menos uma parte. Ou então a pessoa fala assim, não, eu consigo estudar para a prova no dia da prova. E aí vai procrastinando, vai adiando, quando chega lá no dia da prova, não deu tempo de fazer tudo que tinha que ser feito. Então, a má gestão do tempo. Outra coisa também que pode contar é a falta de organização do ambiente, a nossa capacidade do ambiente e uma capacidade física. Se você precisa de uma atividade que precisa de concentração e você está num ambiente que tem muito barulho, que tem pessoas interrompendo, o telefone tocando, o celular fica ali do lado, e isso atrapalha então você executar a sua tarefa em tempo hábil. E também, vamos supor, você tem uma corrida para fazer e no dia anterior você vai para uma festa, fica até de madrugada e aí você bebe naquela festa, chega no outro dia, você não tem capacidade física para cumprir aquela tarefa que você determinou. Tudo isso tem razões inconscientes, né? Na hora ali da festa a gente pensa, poxa, tá tão prazeroso aqui, talvez eu nem goste tanto assim de correr, é melhor eu curtir aqui agora, então uma necessidade de satisfação imediata e deixa a corrida para depois, eu dou conta, ou então a gente até já entrega os pontos ali mesmo, na hora da festa, né? Eu tô olhando aqui para baixo porque são tantas coisas que eu fiz até uma colinha, viu? Depois eu vou deixar tudo isso por escrito, porque se eu que já estudei tanto esse assunto ainda preciso colar, você que talvez esteja escutando isso pela primeira vez, pode ser que você queira ver isso mais vezes. Então a dica que eu te dou, se você está assistindo aqui pelo IGTV, clica aqui na bandeirinha para você ver esse vídeo quantas vezes você precisar. E se você está vendo em outra rede social, ele vai ficar salvo aqui também. Outra coisa que atrapalha a gente, faz a gente procrastinar, são as nossas crenças disfuncionais. Então a gente pode ter crenças disfuncionais sobre nós mesmos ou sobre a tarefa. Por exemplo, se a gente pensa que a gente não faz nada certo, que tudo que a gente faz dá errado, que a gente é um fracassado, que faz
pior do que as outras pessoas. Então isso leva a gente a não querer executar a tarefa. Se a gente já tem essa predisposição a achar que vai dar errado, é claro que a gente não quer entrar em contato com aquilo, né? Nem é saudável a gente fazer uma coisa tendo certeza que ela vai dar errado. Então essas crenças disfuncionais fazem a gente procrastinar, deixar para depois. Também tem a crença em relação à atividade. Essa atividade é muito chata, isso não é necessário, isso é uma atividade boba, a gente não vê ganhos com aquilo. E também crença em relação aos outros. Nossa, eu não vou fazer minha parte hoje não, porque os meus colegas de trabalho estão abusando de mim, deixaram a maior parte para mim e eles mesmos não estão fazendo de maneira competente a parte deles. Então isso tudo faz a gente adiar. Tem também um pensamento mágico que racionalmente não faz muito sentido, mas ele aparece como um flash inconsciente, que a gente acredita que de certa forma aquela atividade vai aparecer pronta, como se fosse uma mágica. E isso não é verdade, né? Então a gente adia falando, não, isso aqui depois eu consigo, como se ela fosse feita sozinha. Outra coisa também é quando a gente coloca uma atividade como obrigação. Se a gente pensa que a gente tem que fazer uma coisa, que a gente deve fazer, isso pode gerar sentimentos desagradáveis, ou de culpa por não estar a fim de fazer, ou por não ter interesse, motivação, ou de raiva também, de nossa, por que eu tenho que fazer isso? Que saco, eu não queria fazer assim. Então a gente trocar, mesmo que seja realmente uma obrigação, a gente vê quais as vantagens de fazer aquela tarefa. Por exemplo, a corrida, a atividade física. Eu me inscrevi para a corrida que vai ter, eu tenho que ir porque eu fiz esse compromisso com meus amigos, mas também vai ser muito bom encontrar com eles, vai ser muito bom a satisfação de realizar uma atividade física. E depois que acabar a atividade, que a gente conseguir fazer, a gente se parabenizar pelo que fez e generalizar os ganhos. Pensar, olha, realmente como foi bom, como eu estou me sentindo melhor depois dessa liberação de endorfinas aqui no meu corpo. Outra coisa também é a falta de motivação. Muitas pessoas esperam a vontade chegar para então fazer alguma coisa. E até falam assim, eu tenho isso aqui para fazer, mas eu só faço quando eu tenho vontade mesmo. E não, a gente vai lembrar que a motivação é como um cavalo e uma carroça. A carroça nunca vai puxar o cavalo. O cavalo que puxa e a carroça anda. A motivação é assim também. Primeiro a gente faz e depois o motivo vem, depois o interesse vem e a gente quer manter. Nosso cérebro tende a permanecer na mesma situação, né? A lei da inércia, nosso corpo tende a continuar no mesmo estado que ele está, e então da mesma forma funciona aqui. Quando a gente começa a fazer, a tendência que a gente continue fazendo é grande. Com cuidado que pode vir aí outra questão da procrastinação, que quando a gente começa a fazer, já trabalhando a motivação, a gente pode interromper, não conseguir prosseguir, porque vem um outro erro, uma outra dificuldade, que é a dificuldade do perfeccionismo. Se você está escrevendo um texto, por exemplo, e você não sai do primeiro parágrafo, porque você quer que ele fique perfeito, então você procrastina continuar o seu texto e chegar até a sua conclusão. Se você fica revendo ali o primeiro parágrafo enquanto ele não estiver ótimo, você não avança e você procrastina terminar aquela tarefa. E aí a gente tem agora uma ambiguidade, que é o medo de falhar e o medo de acertar. Às vezes as pessoas têm medo de serem criticadas e de falhar numa tarefa, então adiam aquela tarefa, e o contrário também acontece. Você acredita nisso? É uma coisa estranha da gente pensar, mas as pessoas muitas vezes têm medo do sucesso. Já reparou que se de repente você vai contar um caso de uma situação desagradável que aconteceu com você, alguém vem e conta uma pior? Por exemplo, eu já quebrei o braço. Aí a outra pessoa fala assim, você quebrou o braço? Eu quebrei o braço e a mão ao mesmo tempo. Sempre as pessoas voltadas para esse lado negativo. Com essa situação que a gente está vivendo atualmente, né, dessa pandemia, desse Covid-19, eu observei umas pessoas falando assim, agora eu estou ficando em casa,
eu estou tendo tempo para fazer coisas que eu não fazia antes, mas eu tenho mais tarefas, está muito difícil acompanhar as tarefas escolares da criança, eu não tenho tempo para fazer as coisas pessoais, porque também as lojas não estão abrindo. Então esse mas, ele costuma vir como uma objeção, então vem com uma coisa negativa. Aí cuidado com isso também, né? Será que você está com medo de executar um trabalho e ter sucesso e pensar que as pessoas vão te achar metida ou rir de você, ou você ficar constrangido por ter alcançado um êxito naquela tarefa que muitas pessoas não conseguiram alcançar? Outra coisa é a baixa tolerância à frustração. Quando a gente pensa que uma tarefa é difícil ou demorada e a gente pode pensar que vai ser muito ruim, eu não vou suportar fazer isso, isso envolve um erro cognitivo, que é essa baixa tolerância à frustração, de achar que não dá conta. Se uma coisa parece impossível ou difícil demais, é como se a gente não desse conta. E uma dica, não subestime a sua capacidade de tolerar frustrações. O ser humano tem uma capacidade imensa, inata, de superar adversidades. A gente chama isso de resiliência, né? Temos também a dificuldade da falta de recompensa. Eu vou fazer isso pra quê? Então, você almoçou, pessoas almoçaram na sua casa e tem aquele monte de vasilha para lavar. Eu vou fazer isso pra quê? Ninguém vai reconhecer que eu lavei a vasilha. Eu já lavei no café da manhã, ninguém falou nada. Eu vou deixar então para lavar na hora de fazer o jantar. E aí chega lá na hora de fazer o jantar, todo mundo com fome, você ainda tem que lavar aquela louça. Você não vai lavar, você deixou ali empilhada e aí tem a louça do jantar também, juntou, ficou aquela bagunça. Então é um tipo de procrastinação também. E por último, o excesso de tarefas. Se você coloca muitas tarefas na sua agenda, se você não sabe falar não para as pessoas e até para você mesmo, é difícil você conseguir concluir todas as tarefas. E a tendência é que você procure as tarefas mais prazerosas, não as tarefas mais importantes. Cuidado então como que sua agenda está organizada, até pela gestão do tempo, se está cabendo tudo ali. Para te ajudar ainda mais, eu escrevi um texto e eu vou deixar lá no blog, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o endereço do blog. Esse texto fala sobre a procrastinação e fala também dicas sobre como não procrastinar, como que você vai vencer essa procrastinação. E além disso, se você quer saber que tipo de procrastinador você é, a gente não tem só um tipo de procrastinador, eu estou deixando um teste que você pode baixar, preencher e eu vou te mandar um e-mail com o resultado do seu teste. Tá? Esse teste também é gratuito. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, compartilhe com pessoas que você acha que podem ser ajudadas, com pessoas que também procrastinam e com pessoas que podem te ajudar a lidar com a sua procrastinação. Se a gente avisa para uma pessoa que a gente tem que cumprir uma tarefa, a chance da gente cumprir é maior. Igual se você faz aquele compromisso de correr com seu amigo. É mais fácil você ir do que se você tiver ido marcado para correr sozinho, né? Quando a gente envolve mais alguém, então fica mais fácil da gente cumprir. Clica na bandeirinha no Instagram para você ver esse vídeo sempre e compartilha. Deixa aqui nos comentários como que você procrastina e o que você achou desse vídeo.